Entrevista com os candidatos ao governo do estado de Sergipe. Estamos agora com o Dr. Emerson Ferreira. Nós estamos fazendo uma rodada de entrevistas. São 10 minutos de entrevistas. Dr. Emerson Ferreira, nós vamos começar falando sobre segurança. Como mudar a realidade da violência em Sergipe? A escalada da violência em que se encontra Sergipe em estado de guerra civil não declarada, é fundamental que a gente tenha uma política de segurança pública. Sergipe jamais teve políticas públicas em qualquer área de atividade, porque as políticas em Sergipe são sempre políticas de governo, na concepção da disputa do poder pelo poder. Precisamos ter políticas públicas integradas, pensadas a médio e a longo prazo. Então, para a segurança, nós temos uma proposta de gestão integrada e começa com relação à segurança pela criação do batalhão especializado em divisas, por melhorar substancialmente a inteligência policial, para que possamos ter também um policiamento de área e a gente retoma a polícia comunitária, que é a polícia amiga da comunidade, na prevenção. Precisamos integrar as polícias e toda essa política de segurança, que precisa também passar pela reestruturação de recursos humanos, pela readequação de recursos humanos, uma vez que há 20 anos atrás nós tínhamos mais policiais do que temos hoje. Então, nós precisamos não só pensar na segurança com problema de polícia, pensar na gestão integrada, ela é problema de polícia, mas é também problema de política pública de Estado que tem que ser enfrentado de modo integrado. Então nós vamos incluir a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria da Cultura, Esporte, Lazer e Juventude nesse processo de estabelecimento de política pública para o enfrentamento da segurança e dessa forma, com política pensada a médio e a longo prazo, nós vamos reduzir esses péssimos indicadores que hoje temos. E com relação à saúde, o que salvaria a saúde pública do estado de Sergipe? Qual a sua meta? Despartidarizar a gestão pública, e não seria diferente na saúde. Nós temos 3 secretários que seguidamente foram eleitos deputados federais, numa clara concepção de que a secretaria se torna um comitê eleitoral. Despartidarizar, colocar na gestão da saúde uma gestão profissional, dedicada integralmente a essa gestão, e com isso nós vamos fazer o estabelecimento de uma política para a saúde no estado de Sergipe. O papel do Estado é o papel de supervisão, coordenação e articulação para a construção desse modelo de assistência à saúde. Então nós vamos dialogar com as prefeituras e vamos estabelecer um modelo para Sergipe, onde a grande porta de entrada será a atenção básica, reforçada pela estratégia do Programa de Saúde de Família, para que possamos, então, nesse acolhimento, a partir dessa grande porta de entrada, com prontuários eletrônicos, com uma regulação que independe totalmente do envolvimento e da intromissão de vereadores, de políticos de qualquer natureza. Nesse caso, nós tenderíamos a atender 70% a 80% dos casos que buscam atenção à saúde, porque são casos de baixo ou de médio risco. Os casos que não puderem ser resolvidos na atenção básica, a partir da própria atenção básica, sem interferência de qualquer político, reforço, esse paciente será encaminhado para ambulatórios especializados e, nos casos necessários, além das urgências e emergências, seriam encaminhados para os hospitais. Com isso, a gente vai resolver o problema da superlotação dos hospitais de urgência, hospitais nos quais mais de 50% das mortes que acontecem no estado de Sergipe são mortes que poderiam ser evitadas. Para isso, precisamos despartidarizar e ter um modelo de atenção à saúde com porta de entrada pela atenção básica. Ok, candidato. E com relação à educação, o que fazer pela educação do estado de Sergipe? Precisamos estabelecer um modelo de educação integral, aquele que visa passar conhecimento de qualidade para as pessoas, aquele que visa a formação de cidadãos, e aquele que visa a formação e a preparação para o mundo do trabalho, onde o ensino médio estaria associado ao ensino técnico profissional. Precisamos de uma valorização dos profissionais da saúde como política prioritária para o Estado. Será a educação. Nós temos que valorizar esses profissionais da educação. Nós temos que fazer uma gestão democrática e uma gestão integrada com a sociedade, principalmente com a participação de pais de aluno, e termos uma educação de qualidade
saindo desses péssimos indicadores que existem hoje. Educação tem que ser uma grande porta de inclusão social e não uma fresta para uma pequena quantidade de pessoas, ou seja, a educação no atual momento, além de ser sem qualidade, ela tem sido uma porta para exceções, porque ela é uma fresta. Nós precisamos abrir essa porta e dar acesso a toda a sociedade, ou seja, democratizar a oportunidade ao saber. Ok. E com relação ao transporte, qual a sua proposta para a mobilidade urbana? Nós temos que pensar em infraestrutura no estado de Sergipe, infraestrutura numa perspectiva de desenvolvimento econômico e infraestrutura para pessoas. Nós temos uma dificuldade muito grande de mobilidade e acessibilidade. A questão da mobilidade aqui já começa pelo equívoco no pensar, no modo de fazer a urbanização aqui em nosso estado e em nosso país também. Porque a gente coloca os centros urbanos, principalmente as construções populares, em áreas de baixo valor imobiliário e, consequentemente, distante dos locais onde se dá a atividade econômica. Nós temos que aproximar a moradia da atividade econômica para que a gente facilite a mobilidade do trabalhador, para que a gente reduza custos dessa mobilidade com relação ao trabalhador, e para isso precisamos ter uma infraestrutura, seja rodoviária, seja hidroviária, de qualquer transporte que a gente estabeleça, pensando nessa mobilidade, pensando na acessibilidade. E temos que pensar também no processo de desenvolvimento econômico. E aqui em Sergipe nós temos uma predominância do transporte rodoviário, temos grandes vias federais, mas nesse absurdo de mais de 20 anos de duplicação, e temos deficiências na comunicação intermunicipal e na comunicação com essas grandes vias. Notadamente na região do Sertão, na região do Agreste, temos dificuldades e preciso de vias com maior potencial para promover, tanto do ponto de vista econômico quanto das pessoas, a locomoção e a mobilidade dessas pessoas. Na área da economia, como gerar emprego e desenvolvimento econômico? Gerar emprego e desenvolvimento econômico. A principal área que gera emprego é o setor de micro e pequenos empresários, que estão totalmente abandonados por sucessivos governos e, de modo mais crítico, nesse último governo, que é o pior da história de Sergipe. Dentre os piores, ele conseguiu ser o pior de todos os governos da história de Sergipe. Então, nós temos o setor agropecuário abandonado, nós temos o setor de micro e pequenas empresas abandonado pelo Estado, nós temos as cadeias produtivas, os arranjos produtivos locais, por exemplo, na questão do Agreste e do Sertão, os arranjos produtivos a partir do leite. Nós temos essas cadeias produtivas todas abandonadas pelo governo. Nós temos esse ano uma quebra da safra do milho por conta do abandono do próprio governo. Então precisamos ter uma política de desenvolvimento centrada no equilíbrio da produção a nível de todo o Estado. O desenvolvimento tem que ser equilibrado em todo o Estado e o Estado tem que se fazer presente para incentivar essa produção. E aí nós iremos gerar empregos, e gerando emprego nós não precisamos estar aumentando alíquotas como única forma de aumentar a receita do Estado. O Estado também tem que fazer o dever de casa, tem que gastar menos e tem que reduzir o custo Sergipe. E o que o senhor propõe para a valorização da cultura e do desenvolvimento turístico? Ter foco e dar o valor devido à nossa cultura. Nós temos a maior diversidade folclórica do Nordeste e nós não temos apoio a essa diversidade cultural, a essa força cultural que Sergipe tem. Então precisamos valorizar o nosso artista, precisamos deixar que a secretaria seja apenas um reduto onde se acomoda um político que não tem muito a ver com a pujança e a força da nossa cultura. Na área da política, né, como se daria a formação do seu governo diante das alianças políticas? Em quê? Na área da política. Na área da política, nós precisamos colocar a política no seu devido lugar. Precisamos tirar do cenário político pessoas que perderam todas as oportunidades de administrar bem Sergipe, ou pela incompetência ou pela corrupção. Então nós temos décadas de descaso, de incompetência política aqui no estado de Sergipe. Então é preciso renovar com competência, com honestidade, com coragem e com pessoas que tenham ideias e propostas para construir essa renovação. Por isso que a gente na rede toma muito cuidado com relação a essa política de alianças. Ok, candidato, muito obrigada.